Quando o médium é comprometido com o trabalho assíduo da casa espírita, quando ele estuda regularmente os pressupostos da doutrina espírita, e ele trabalha não apenas para o desenvolvimento mediúnico e a assistência aos espíritos, mas ele também trabalha para a sua educação, para o seu equilíbrio moral e mediúnico, independente de estar ou não numa casa espírita, ele contará sempre com o auxílio do seu mentor espiritual. E, consequentemente, também de toda a equipe espiritual que coordena todos os trabalhos da casa espírita, principalmente os trabalhos do campo mediúnico. Então, quando esse trabalho de mediunidade, de reunião mediúnica, ele já ocorre semanalmente programado, o médium ele fica aqui condicionado psicologicamente a respectivos dias e horário. Então, ele já fica esperando os dias para realizar esse trabalho mediúnico. Principalmente se ele coloca esse trabalho mediúnico como mais importante, né, do centro espírita. Porque a casa dispõe de vários trabalhos, mas tem medianeiros que colocam o trabalho da reunião mediúnica como o mais importante, quando muitos só frequentam exclusivamente aquele trabalho, o que é um grande erro. Então, quando estamos numa reunião mediúnica, nós sabemos que precisa de toda uma preparação. Então, os médiuns, geralmente, aqueles que esperam especificamente para os dias da reunião mediúnica, já começam a se preparar. O ideal é que se prepare dias antes, mas alguns que se preparam no dia, né, devido a várias adversidades de fatores. Então, chega muitas vezes uma hora antes, ou dependendo dos trabalhos que a casa disponha, para que ele possa já ir entrando em sintonia, já ir condicionando o pensamento com as energias do ambiente, da casa, para estabelecer esse acoplamento, né, do desencarnado com seu perispírito, com o perispírito do encarnado, do médium. Então, vai haver a junção desses perispíritos, e dessa forma, o médium ostensivo, ele vai absorver as sensações, as manifestações do espírito e dar vazão, né, ao campo mediúnico dele na reunião mediúnica. Mas esse processo mediúnico ostensivo, ele é um condicionamento mental predisposto para que ocorra essa ligação psíquica e que pode ser contornado, pode ser controlado sem que haja necessidade de se ficar esperando o transe mediúnico para acontecer. Então, muitas vezes, por qualquer um outro motivo pessoal, o médium não comparece à reunião mediúnica. Às vezes o médium falta porque dá mais vazão a outras atividades pessoais do que o trabalho da casa espírita. Às vezes o médium falta por outros fatores alheios, né, à proposta da casa. E quando isso ocorre, ele facilmente controla esse estado psíquico e desvincula esse pensamento de qualquer entidade, de qualquer situação, porque é algo totalmente controlado. Principalmente quando há uma justificação para essa ausência dos trabalhos da mediunidade, o que não vai gerar, de forma alguma, motivos para maiores preocupação. Então, durante esse período em que nós estamos vivendo na pandemia, que os trabalhos mediúnicos, não só os trabalhos mediúnicos, mas todos os trabalhos de várias casas espíritas estão fechados, algumas casas espíritas estão abrindo os trabalhos mediúnicos, né, se eles acham que podem fazer esse trabalho com segurança, sem correr riscos de contaminação para os medianeiros, aí é com cada um, dentro da responsabilidade, dentro da consciência de cada um. Mas o que nós temos que compreender é que todo trabalho mediúnico é coordenado por mentores superiores sérios, que vão conduzir trabalhos com médiuns sérios e responsáveis. E que, quando não ocorre o trabalho mediúnico,
a equipe espiritual, ela não vai, de forma alguma, levar essas entidades ou permitir que essas aproximações ocorram aos médiuns ostensivos. Porque nós sabemos que dentro de um trabalho mediúnico, nos dias específicos em que ocorre, tem a equipe que coordena aquele trabalho mediúnico da casa espírita, tem as equipes espirituais que recolhem e que levam os irmãos desencarnados para que dê vazão, para que dê as comunicações juntamente com os médiuns daquela equipe de reunião mediúnica. Então, se os mentores são realmente superiores, eles estão sabendo dessa contingência, eles estão sabendo dessa necessidade de ausência dos trabalhos mediúnicos na casa espírita. E eles sabem isso melhor do que nós. E com certeza tinham conhecimento de tudo o que viria a acontecer nesse período de pandemia, nesse período de isolamento, a que somos convidados a nos afastar momentaneamente de algumas atividades da casa espírita. Porque o trabalho mediúnico é da espiritualidade, não é nosso. Nós somos apenas mecanismos físicos da mediunidade. Então, o médium não tem que ficar preocupado porque não está dando comunicação nas mediúnicas, não. O médico não tem que ficar preocupado porque não está participando do trabalho de desobsessão. Ah, mas eu não estou participando do trabalho, eu não estou dando assistência aos espíritos, eu estou faltando à caridade, eu não estou dando assistência, como é que fica a cidade, como é que ficam esses irmãos? O médium tem que fazer a sua parte e não ficar condicionado psiquicamente. Não ficar conversando mentalmente. Não procurar estar orando e se envolver num estado emocional de transe, mas sim ficar envolto em oração vigilante. Ninguém vai ficar doente por não ir a uma reunião mediúnica nesse período. Porque a mediunidade não é para causar desequilíbrios. O médium desequilibrado, o médium fascinado, o médium que não estuda, é que vai produzir uma mediunidade desordenada, uma mediunidade desorganizada. Por isso a necessidade, nos grupos mediúnicos, de um estudo sério de educação mediúnica, para que depois se possa trabalhar os desenvolvimentos e as práticas. Porque se somos médiums 24 horas, teríamos que nos preocupar a semana inteira, e não apenas em dia específico, em hora específica que ocorre a reunião mediúnica. Não somos médios a semana inteira? Então, eu não tenho que me preocupar em dar assistência só no dia específico, ou me preocupar que eu vou me desequilibrar, que eu vou adoecer, que eu estou ficando perturbado, porque eu não estou indo na mediúnica na quarta, na quinta, na sexta-feira, seja lá qual o dia em que desenvolve no centro espírita que você frequenta. A mediunidade, o médium, ele é 24 horas, ele é diário, ele é contínuo. Então, se tiver que ocorrer algum desequilíbrio, não será apenas nos dias por você não ir tal dia em reunião específica, não, ele vai ocorrer em qualquer momento. E outra coisa, as equipes espirituais estão sempre atendendo e auxiliando todos nós, encarnados e desencarnados, dentro do merecimento de cada um, mesmo sem ninguém saber. Nós temos conhecimento, principalmente pela literatura do espírito Manuel Filomeno de Miranda e tantos outros, mas mais específico pelo Manuel Filomeno de Miranda, através da psicografia do Divaldo. Então, nós vemos, quem lê os romances dos livros do Manuel Filomeno de Miranda, sempre observa que no plano espiritual ocorre as reuniões mediúnicas, ocorre os trabalhos de desobsessão no plano espiritual, e não necessariamente depende de uma casa espírita na cidade para que possa ocorrer. Então, se na sua casa, na sua cidade, não tem um centro espírita e você é médium, como é que resolve? Porque na sua cidade não tem centro espírita. E aí? Tua cidade está desprotegida? E aí?
Quem assiste os espíritos, quem assiste, dá assistência aos obsessores, os obsessores vão tomar de conta dessa cidade, porque lá não tem um centro espírita, porque lá não ocorre reunião mediúnica? Não, de forma alguma. Se a cidade não comporta, não tem centro espírita, eles vão ser atendidos no plano espiritual. Eles vão ser atendidos pelas equipes que estão continuamente volitando, andando em todos os locais, envolvendo esses irmãos. E nós temos sim que nesse período, nós que somos médiuns ostensivos, temos que estabelecer em nossa casa um ponto de luz para a espiritualidade. Eu estou falando para a espiritualidade, eu não estou falando para comunicações de reunião mediúnica. Mas um ponto de luz através do evangelho no lar, através do estudo pautado dentro das elucidações meritórias ao Espiritismo, a Jesus. Então, meus irmãos, acerena-te a mente, vai estudar o Evangelho, vai alimentar a alma com o livro dos Espíritos, vai elucidar a mente com o livro dos médios. Não te preocupas em não estar em uma reunião mediúnica no presente momento, porque tudo foi programado pela espiritualidade, esse processo, eles se prepararam para essa questão, para acolher esses irmãos, para auxiliar esses irmãos. Nós é que não nos preparamos e estamos querendo fazer diferente. Tantos trabalhos tem na casa espírita que também precisam do mesmo olhar de caridade, do mesmo olhar de compromisso e devotamento que o de uma reunião mediúnica. Então, reflitamos sobre essas questões e lembremos sempre que Jesus é conosco.